Então hoje a gente vai fazer o review completo do The North Face Vective Endurance 4. Tá? Já tem vídeo aí no canal, vou deixar o card aqui para vocês, onde eu fiz as primeiras impressões desse tênis aqui. Ele já está agora com 50 km rodado. Esses 50 km deu para conhecer bem o tênis, então hoje vai ser um treino de 8 km apenas para finalizar as minhas primeiras impressões e colocar realmente as informações corretas e o que esse tênis pode entregar para cada pessoa que decidiu utilizar ele. Eu comprei o Infinity 3 também, após ter usado esse aqui. Vou fazer o review dele mais para frente também. Se vocês têm outros tênis que têm interesse, coloca aqui no comentário. Marca também a marca para, se eles puderem enviar, eu faço esses testes comparativos também entre esses tênis para vocês escolherem melhor, sabe, sem ter que ficar gastando dinheiro e errando, né, na hora da escolha, porque não são tênis de valor aquisitivo assim muito baixo. Então, vamos fazer o review desse tênis aqui, agora com 50 km. No final desse treino de hoje ele já vai estar com 58. Então acredito que já dá para passar umas informações bem interessantes sobre esse tênis e te ajudar na escolha de qual tênis você deve utilizar dependendo da distância e qual o seu objetivo nas trilhas. Então já vai começando por essa subida um pouco mais íngreme aqui, com algumas pedras soltas, uma subida bem técnica. Trouxe comigo aqui apenas informações técnicas do tênis. De resto, vai ser tudo da minha cabeça, meus sentimentos, sensações sobre como que o tênis responde. Então, o Endurance 4 da North Face, ele tem um peso aproximado de 287 no masculino, tá um pouco mais leve no feminino. O drop dele é de 6 mm, tá? Sendo 32 no calcanhar e 26 no antepé. Mas algumas medidas encontradas na internet e alguns youtubers, eles falam que é um pouco mais alto, 38 mm atrás, mas continuando com os 6 mm de drop. A entressola dela é uma nova espuma, ela tem o nome de Dream, né? Que seria a entressola dos sonhos. Ela é vista tanto no Endurance 3, ela é vista também no Infinity 3, no Endurance 4. Temos ela também no top de linha, Vective Pro. Acredito que também se encontra na Vective Sky. Acho que todas da linha Vective, elas têm essa espuma, com alguma diferença de material entre elas, de dureza, e também da espessura dessa entressola. Então ela é muito mais responsiva e durável do que o EVA tradicional encontrado em outros tênis. Ele possui uma placa também, a Vective 3.0, que é uma placa de TPU, de impressão 3D. Ela, nos primeiros quilômetros que eu utilizei, quando eu fiz os primeiros 20 km, ela chegou a incomodar um pouco. Quando eu fiz a segunda vez, eu senti ela mais para o final da corrida, mas no outro treino que eu fiz de 10 km, ela parou de incomodar totalmente. Mas essa placa, ela é mais maleável e estável, muito bom para terrenos irregulares, diferente daquelas placas de placa de carbono, onde ela é mais enrijecida, dificultando em momentos de passagem técnicas. Olha só, a mudança de terreno aqui, ó, ela dá uma certa propulsão, mas não incomoda quando a gente está fazendo a passada. Mais pra frente eu vou falar com vocês sobre a borracha da entressola e um pouquinho sobre o cabedal.
E durante aqui, essa corrida, em cada ponto que houver a necessidade de falar algo sobre o tênis, eu vou estar falando com vocês sobre em caso de subida, pedras soltas, cascalhos, pedras lisas. Pelo que eu tenho usado dele até agora, se você quer um tênis para ultra distância, com conforto e ótimo para terrenos técnicos, essa aqui pode ser a sua escolha. Responde bem, te segura em estabilidade e super macio. A segurança dele em barro é superior a alguns outros tênis, como o Trabuco Max 4, Corre Trilha 2, apesar de ter um lug um pouco menor do que alguns grandes de trilha e barro, como o Tomir, que ele tem 4 de milímetros, que já é um tamanho bem caprichado. Mas o seu concorrente direto, né, da própria North Face é o Infinity 3. Ele já se encontra com os lugs de 5 milímetros. Olha aqui o bom uso do rocker desse tênis junto com esses lugs. Aqui é totalmente solta as pedras e com essa tecnologia do rocker bem pronunciado, ele te entrega mais potência na subida e com esse grip aqui, ó, ele se prende bem nessas pedras soltas, te mantendo estável e te jogando para cima. E qual que é essa ajuda desse rocker bem pronunciado e o drop de 6 milímetros? Isso evita uma fadiga maior na panturrilha, pois você tem menos obstrução para o movimento, porque o rocker está levantando seu dedo para cima, já no formato de canoa, permitindo então que você não precise tanto da força da musculatura da panturrilha, economizando uma energia vital para o final da sua prova. A sensação de pouso é normalmente ali no médio pé, já fazendo o movimento de balanço do rocker. Depois, quando eu for descer no retorno, eu vou verificar uma coisa, mas eu sinto que a espuma traseira ela é mais ativada nas descidas. Ó, por conta dessa superfície, ela tem uma boa aderência em pedras. Claro que se você utilizar em pedras úmidas, né, com lodo, o tênis por si só faria uma aderência perfeita nessas rochas. Mas aqui, ó, a gente tem uma união, sai de pedra, entra em cascalho, terra, uma boa aderência segura, onde você não chega a ter medo de pisar e se entregar naquele pé. A espuma do Vective Endurance 4, ela você não chega a sentir tão bem os pedregulhos pequenos, por exemplo, como esse, mas ele é bem, dá pra você sentir bem essas formações, não de uma maneira que vai te incomodar, ela é bem protetiva, mas você consegue saber que você está pisando em algumas alterações do terreno. Isso é muito bom para fazer a corrida técnica, que você precisa mudar entre pontos. Eu vou colocar para vocês a medida da espuma de lado a lado, nas 3 partes dele principais, calcanhar, médio pé e antepé.
bem macio, como vocês podem ver, ó. O que a gente consegue notar aqui nesse tênis, ó. Ele, apesar de ter espuma um pouco mais afastada, né, porque ele é mais largo aqui, mais fino nessa centralidade aqui, não tão fino quanto aqueles tênis mais de velocidade. O calcanhar ali, ele não é tão largo quanto o antepé, mas ele é mais largo do que o médio pé. Ele é bem justo, tá? O meu pé é 26,5 centímetros. Essa palmilha aqui é 27,5, então peguei 1 centímetro maior. Meu dedão tá por aqui, ó, nesse local aqui. Então a gente ainda tem um espaço. Ele é mais afinado aqui nessa região, onde tem o toe guard, que vai proteger o seu pé. Ele é muito bom também. Eu já chutei várias pedras e elas não fizeram nada no meu pé. Então ele é um pouco mais justo aqui. Eu sinto ele mantendo meus dedos um pouco justos, mas nada que vai incomodar. É bem respirável, tá? Esse cabedal é um cabedal duplo, com 57% de material reciclável. Ele já está com 50 km, então sinto que ele já deu uma largada. Comprei o Infinity 3 no mesmo tamanho, então ele está mais justo no Infinity 3, mas acredito que é porque tenha se soltado, sabe, alargado e afrouxado um pouco mais. Vou falar para vocês sobre a placa de TPU em breve, como foi a sensação dela nos primeiros quilômetros e como está sendo hoje. O cadarço é o cadarço serrilhado, que ele é muito bom para evitar que o tênis desamarre com facilidade. Ele é mais acolchoado do que o Infinity 3, ele tem mais espuma aqui do que o Infinity 3 e muito mais mesmo do que o Sky da linha Vective. Então, vamos continuar para a gente testar aqui mais para frente nesses outros terrenos aqui, ó. Grama, areia, pedra, uma boa, ó, bem técnica essa região aqui. E ele continua muito responsivo. Ó, pedra, já saí de um lugar cheio de terra, já subi em pedra. Então responde muito bem, sem medo de pisar em área molhada, úmida. O tênis continua com a aderência inicial. Ó. Aqui é uma pedra, viu? Aderência, meu pé estava molhado. Se aderiu muito bem. Aqui eu quero mostrar para vocês um outro caso, tá vendo? Essa pedra é a mesma dessa do lado aqui, ó. Mas olha só aqui. Ó, enquanto aqui eu não consigo descer com o pé, aqui, ó, ele chega a deslizar. Ele agarra alguma hora, mas a chance dele escorregar é muito grande. Mas isso acontece com qualquer tipo de tênis. É uma superfície úmida, com lodo, já está molhado já há algum tempo. Então ele acaba causando esse tipo de escorregada. Então olha aqui, ó, estou de lado. Aqui de lado já estou sentindo um pouco a placa de TPU desse lado aqui, ó. Essa plaquinha aqui, ó, dá para sentir porque meu pé está caindo para cima dela. E ela está externa, então ela não tem nenhuma proteção em cima dela. Então a meia para usar esse tênis também é muito importante. Tem que ser uma meia que te dê aderência na palmilha sem escorregar. Olha só, tô descendo aqui, ó, meu pé não tá nem batendo na ponta, então o tamanho tá super correto pra gente não correr risco também de perder uma unha por conta do impacto excessivo do dedão na biqueira ali do tênis. Ó, muito fácil de mudar de terreno com esse tênis, para ele aceitar bastante essa ideia técnica. Ele foi feito mesmo para que você possa mudar de superfícies, de ritmos, mantendo uma pegada mais rolada do que aqueles tênis que vão te pausando cada vez que você dá um passo.
A empresa não me enviou esse tênis nem nada, eu mesmo comprei com meu dinheiro, tanto esse quanto o Infinity 3, e eu vou testar ele ainda, fazer um comparativo mais pra frente para vocês com esse aqui. Se vocês puderem, né, me ajudar, marcarem a empresa aqui embaixo para ver se ela me envia o Vective Pro para a gente fazer o teste dele também. Eu agradeceria vocês demais, porque como eu falo, eu gero um conteúdo aqui, minha intenção nunca é cobrar nada. Estou sempre adquirindo os tênis para poder testar e passar para as pessoas que estão iniciando, né, no trail, pessoas que estão precisando de ajuda na sua primeira ultramaratona. Várias pessoas entram em contato comigo lá no Instagram, tirando dúvidas sobre tênis. Então, as marcas que vocês quiserem, né, que eu fale aqui, marquem elas aqui, coloquem o nome e, né, se vocês conhecem alguém que trabalha nessas empresas e quiserem esse tipo de conteúdo, esse tipo de review, que é bem diferente dos outros que a gente vê aí pela rede social brasileira, é só vocês marcarem ele aqui nos comentários, tá? Curtam, compartilhem, me ajudem aí a continuar trazendo conteúdo desse nível, porque eu ainda tenho vários tênis para poder fazer teste, que já estão comigo, que eu fiz testes aqui dentro do YouTube mesmo, vocês podem até ver nos vídeos anteriores. Então ainda tem como fazer reviews como esse que eu estou fazendo hoje com eles, mas uma hora não tem como ficar adquirindo tênis adoidado. Então se vocês querem esse tipo de teste para vocês realmente saberem qual tênis escolher, não deixe de comentar e compartilhar aqui não. Agora vamos falar sobre uns pontos negativos, né, os cons desse tênis aqui. Inicialmente, quando eu estava utilizando ele a primeira vez, nos 10 primeiros km, ele estava liso, assim, muito bom. Só que depois eu quis testar também molhar o pé, então meu pé ficou mais molhado, escorregando, dançando um pouco mais dentro do próprio tênis. Mas isso não foi o motivo inicial, não foi a água em si, porque eu testei ele depois. São essas placas de TPU. Como elas são externas, se o seu pé chegar até o canto dela ali e bater, e você pisar, você vai sentir ela na sola do seu pé. E não chegou ao ponto de incomodar, mas chegando ao ponto ali dos 25 km, eu não sei se depois dos 30 ou 40, ele viria a se tornar um empecilho, porque vai ficando magoado o local. Mas pós os 50 km eu não tenho sentido tanto essa placa. Então acredito que ele tem um período de amaciar, vamos dizer assim. Eu sinto que hoje ele está amaciado após os 54 km que eu rodei com ele. Aí você sente a placa em alguns pontos, mas é só ela trabalhando, não tá me incomodando mais. Vou fazer 24 km esse sábado agora com ele, que vai ser mais uma prova. Mas mais pra frente, quando eu estiver aumentando o volume para Indomit, eu vou colocar ele à prova acima de 30 km. Esse não é um tênis que eu compraria para já ir para os 50 antes de testar ele em outra distância. Se você conseguir testar ele perto dos 50 antes de fazer a prova, eu te indicaria fazer isso primeiro. E a aderência dele, tanto em barro quanto nas pedras, é excelente. Eu vou dar aquela... Não sei se eu vou molhar ele porque eu quero usar ele nesse sábado, mas eu molhei ele em outros vídeos aí, vocês vão poder ver. Mas olha só a aderência dele nas pedras, como que ele responde
super bem. Então, é um tênis que eu falo que eu quero extrair o máximo dele. Principalmente depois que eu testar o Infinity 3, que eu acho que essa parte da placa ela vai ser muito melhor nele do que nesse aqui. Mais 3 km para a gente finalizar. Vocês viram a quantidade de terrenos que a gente passou. Subida, depois aqui para frente a gente vai fazer a descida dos cascalhos lá e a descida de terra batida. E no final do vídeo aí eu vou passar meu parecer geral desse Endurance 4 da North Face. Vira a variação de terreno, como ele se comportou, ele adere bem. Você consegue pensar facilmente o próximo passo, sem se preocupar muito se você vai ficar travado ou não. Aí de volta aos pedregulhos, a gente vai descer ele agora e ver a aderência na descida. É um tênis que solicita você utilizar mesmo o seu calcanhar. Ele tem um bom grip lá atrás, então você acaba pousando com o pé inteiro, que aí o rocker te ajuda a sair do lugar. Muito bom. Agora deixa eu ver o que o drone faz aqui. Se ele passa, se ele pula por cima, se ele vai me seguir. É, ele se encontrou. E é isso, uma boa aderência. Como ele é respirável, ele acaba tirando bastante da água. Mas uma dica adicional que eu passo para vocês aqui. Tá correndo uma longa distância. Se você não tem tênis extras, leve palmilhas com você, tá? E meias extras também. Você vai trocar a meia. O que você faz? Troca a meia, troca a palmilha também. Deixa a outra secando pro lado de fora. Essa dica aí eu tive com um colega meu do exército. Então leve palmilhas extras, além de vaselina e aquela pomada hipogloss. Vamos ver se ele vai subir, se esse drone faz o que tem que ser feito. Uau! Esse take até eu quero ver. Porque ele subiu de um jeito ali que eu achei que ele ia bater no muro. Aí ele na porteira. Estradão de areia, bem solta. Você pode perceber a aderência. Realmente é um tênis feito para você descer com conforto. No site fala que é 38 milímetros a altura da sola, da entressola anterior, né, do calcanhar. Mas com medidas aí
já foi notado 42 milímetros. Essa quantidade de espuma, ela realmente dá um ótimo conforto. Você não sente, tô sentindo nenhuma dessas pedras aqui, ó, que eu tô pisando em cima, no meu pé. E ela realmente, amortece e tá me dando propulsão. Aí vem o rocker que me gira para frente. Então não é um tênis que você pousa e quer parar. É um tênis que você pousa e quer continuar correndo. É como se você tivesse uns 3 tipos de tênis em um só. A placa, mesmo sendo uma placa que não dá propulsão, pelo rocker e o jeito que ela é instalada ali no pé, ela dá uma propulsão. Vou mostrar para vocês em close-up, mais aqui à frente, como que funciona essa parte do antepé. Tá vendo? Boa aderência, ó, para trás e para frente. As garras realmente elas seguram a sua passada em barro. E um último insight aqui ainda correndo antes de chegar no carro. O que eu percebo, eu já tive vários tênis de ultra, né, como Hierro, V9, Trabuco. Esse tênis aqui, ele é a mistura do meio para frente de um tênis de velocidade, tá? Com uma bom acolchoamento, né, da espuma Dream, mas a parte de trás ela é totalmente um tênis de endurance de ultra. Então é os dois mundos aqui, ó. Você sente mais o chão realmente com a frente, você sente mais o impacto, né, bem ali abaixo dos dedos. Mas a parte de proteção atrás, a entressola super macia e responsiva, mantendo a união dos dois mundos, velocidade e conforto. Todo mundo deveria achar o seu tênis correto, o seu tênis para você se sentir confortável durante a sua trilha, né, a sua corrida. E eu tenho passeado por várias marcas. Já tem aqui no canal review sobre o Trabuco, tem review sobre o Corre Trilha 2 e outros tênis também já com review. Eu vou refazer esses reviews ainda para poder falar com vocês especificamente de cada um dos modelos. Atualmente eu estou fazendo um teste do The North Face, esse aqui é o Endurance 4. É um tênis que eu acredito que tenha me encontrado realmente. Testei bastante esse tênis aqui em todos os tipos de terreno. Ele tem uma placa aqui de TPU bem resistente, como vocês podem ver, ela dá uma propulsão, ó, bem grande. E é um tênis que tem me dado aquele tipo de feedback, de controle, né, na passada que eu procurava em todos os outros tênis que eu já experimentei. Então esse aqui é o tênis que eu estou utilizando atualmente, é o que eu vou utilizar em boas das provas. Gostei tanto desse tênis que eu cheguei a adquirir agora um novo tênis que eu ainda vou testar e fazer um review para vocês, que é o Infinity 3, também da The North Face. Olha só esse tênis mais de perto, olha o acabamento dele. É um tênis bonito, tá imundo, né? Mas não tem como você correr trilha e não sujar. Para um tênis já de 50 km rodado, eu acho que ele está se segurando bem, tá? O grip dele também. E esse aqui é o que a gente vai depois testar. Ele tem um lug de 5, ele é mais robusto do que o Endurance 4, mas só que vai servir para a mesma funcionalidade. Depois a gente vai testar esse. Mas os tênis da linha Vective, da North Face, tem um lugar especial agora no meu coração.